tudo bem? Eu sou Carolina Bello e este é o podcast Viajar Correndo. Hoje vamos fazer uma reflexão sobre Matrix, Alice no País das Maravilhas e planejamento de viagens para correr. Ué, mas esses filmes têm alguma coisa a ver com planejamento de viagens para correr? Sim, e depois da vinheta vou mostrar as relações. Fica aqui comigo. Com a chegada do final do ano, começam os momentos de reflexão. E no final do ano de 2021 tem a estreia de Matrix Resurrections. Ele faz parte da saga Matrix, que possui vários tópicos relacionados com a história de Alice no País das Maravilhas. Assisti a Matrix em 1999, mas ainda não estava pronta para entendê-lo. Aliás, muitos que assistiram ao filme não o perceberam por um olhar mais filosófico, digamos assim. Foi apenas um filme de ação com uma história meio fictícia, meio confusa, meio louca. E esse também é o espectro de Alice no País das Maravilhas, uma história louca, mas que traz diversos ensinamentos se a pessoa o observar com mais cuidado e com uma mente aberta. Novamente, acho que tive contato com a história de Alice no momento certo. Para falar a verdade, a história de Alice nunca tinha me chamado a atenção, até começar a organizar a jornada do corredor que viaja para novembro. Como achei que País das Maravilhas teria algo relacionado à viagem, escolhi o tema Alice para a jornada, passei a estudar e a prestar mais atenção em tudo. Percebi várias relações que Alice tem com o corredor que viaja e seus momentos de planejamento de viagem. Inclusive, tem um artigo no Viajar Correndo onde falo sobre isso. Vou deixar o link na descrição deste podcast. Foi aí que revisitei Matrix original e assisti aos outros filmes da saga Matrix e pude ver muitas relações com a história de Alice e, consequentemente, com as viagens para correr. E quais as relações entre Matrix, Alice no País das Maravilhas e o corredor que viaja? Tanto Alice quanto Neo, personagem principal de Matrix, quanto a pessoa que vai participar de uma corrida, viajam para um mundo diferente da sua realidade atual. Vamos começar analisando o início das histórias. Alice viu o coelho branco e entrou no buraco atrás dele. Com isso, ela deixou para trás o seu mundo conhecido e adentrou em um mundo estranho. Neo recebeu um chamado na tela do computador. Lembra que apareceu o Follow the White Rabbit? Com isso, ele foi levado a seguir o coelho, que no caso estava representado na tatuagem de uma mulher. Já o corredor, quando decide viajar para correr, também entra em sua jornada em um mundo desconhecido para correr a prova dos sonhos. O começo é cheio de dúvidas para os três analisados aqui. Alice é muito pouco Alice. Falta-lhe muiteza, de acordo com o Chapeleiro Maluco, pois ela é muito superficial para a tarefa que tem que cumprir. Neo também não tem as habilidades necessárias para enfrentar a Matrix. O mesmo acontece com o corredor que viaja. No início da sua preparação, ele ainda tem dúvidas, ainda não está pronto, se sente incapaz. Outro ponto interessante. Para realizar o seu destino, Alice precisa conhecer-se mais, assumir a responsabilidade pelo que faz como protagonista de sua vida. Tudo acontecendo em uma realidade delirante com personagens fantásticos. Neo também tem uma realidade diferente a enfrentar. No caso, ele tenta se autoconhecer dentro da realidade simulada das máquinas. Inclusive, a pílula vermelha, segundo Morpheus, mostraria a Neo até onde iria a toca do coelho. Olha a história de Alice aí de novo. E o corredor viajante? Ele precisa ter responsabilidades para que sua preparação e viagem saiam de maneira perfeita. Muitas vezes, ele precisa alterar a sua realidade para poder se adaptar aos treinos e às necessidades da viagem. Não é isso que acontece? E aí chegamos ao final da jornada. Quando Alice acha seu verdadeiro tamanho, torna-se ela mesma uma heroína solitária, pois faz seu próprio caminho. Consegue ver a relação com o corredor aqui também? Quando ela consegue se reafirmar, ela mata o Jaguardarte. Quando o corredor está preparado, ele termina o seu desafio na corrida escolhida. Alice aprende a realizar o impossível, assim como o corredor que viaja. Eu não sou louco, é só a minha realidade que é diferente da sua. E não posso voltar para o ontem porque lá eu era outra pessoa. São só algumas das citações de Alice no País das Maravilhas que encaixariam perfeitamente no contexto da franquia Matrix e das viagens para correr. O corredor é considerado louco muitas vezes por acordar cedo, ter todo um cuidado com a alimentação, mudança de hábitos. Já Neo consegue vencer o sistema e infiltrar-se na matriz. Mais uma loucura e evolução. Refletindo sobre tudo isso, poderia aparecer o questionamento de como acordar de Matrix ou do mundo fantástico de Alice. Vimos que Matrix é uma vida ilusória e simulada. Se você quiser continuar nela, ok, excelente. No entanto, quem opta por uma vida consciente, onde a pessoa não é alguém que perdeu sua autonomia e liberdade,
de como fazer. Nos 3 casos analisados, Alice, Neo e Corredor que Viaja, a palavra-chave é o autoconhecimento. E isso normalmente aflora na época de fim de ano, não é mesmo? A Alice dependeu dela mesma para vencer o Jaguardarte. Ela se muniu de conhecimentos e experiências que já havia vivenciado tanto no seu mundo real quanto no País das Maravilhas. E isso por conta de se conhecer. Lembra que aparece a inscrição Temet Not em um trecho de Matrix? Ela significa conhece-te a ti mesmo. Mais uma vez, a importância do autoconhecimento. A Matrix oferece tantos estímulos externos que quando não temos a clareza e não nos conhecemos, acabamos incorporando esses estímulos como se fossem nossos desejos. E aí vamos seguindo em um efeito manada, onde temos que fazer 300 mil coisas porque ou as pessoas estão fazendo aquilo ou as pessoas esperam que você faça aquilo. Apesar de estarmos imersos no sistema capitalista e precisarmos, claro, de trabalho para ter dinheiro, é sempre bom analisar as nossas atividades e relações. E se questionar mesmo, eu estou fazendo isso porque eu gosto ou porque estão esperando isso de mim ou porque todo mundo está fazendo? A partir daí, filtrar torna-se uma possibilidade. Como eu disse, precisamos sobreviver, então abandonar a Matrix não é você largar o trabalho, suas obrigações e ficar o dia inteiro vendo a vida passar ou ir se isolar em uma cabana, a menos que a cabana seja o seu sonho. Abandonar a Matrix significa verificar as suas necessidades verdadeiras, cuidar mais de si mesmo, aproveitar o seu tempo para fazer aquilo que você realmente ama fazer. Para muitos, a ignorância é considerada a felicidade. Essa frase, inclusive, foi dita pelo personagem Cypher, que foi o traidor do filme, lembra? O próprio agente dizia que bilhões de pessoas viviam levando a vida de maneira inconsciente. E isso pode acontecer no planejamento das viagens também. Existem os destinos da moda e às vezes tais destinos nem combinam com você, com o seu tipo de viagem, com o tipo de viajante, mas como todo mundo está indo, você quer ir lá para tirar determinada foto, para comer em determinado local, porque está todo mundo indo. Um exemplo bem legal é quando tem o final de semana prolongado. Aqui no Rio de Janeiro é bem comum uma galera ir para a região dos lagos. Vai todo mundo no mesmo momento, aí pega engarrafamento na ponte Rio-Niterói, pega engarrafamento na BR-101, chega cansado, os locais ficam sobrecarregados e não tem estrutura para tanta gente, falta água, os supermercados não dão conta, ficam com filas enormes, as atrações lotam. Na hora de voltar, volta todo mundo no mesmo momento de novo e gera o quê? Engarrafamento, estresse. Se a ideia era descansar, acho que ficou meio estranho, né? Será que a pessoa gosta mesmo desse tipo de passeio? Ou será que ela viajou só porque tem que viajar porque é um feriado? Essa inconsciência pode ser minimizada com o autoconhecimento. E também com o nosso próximo tópico de como acordar da Matrix, que é: mantenha a mente aberta, sem julgamentos. Já dizia Darwin, na forte luta pela vida, a sobrevivência é do mais apto. E quem é esse? É quem tem maior flexibilidade no campo do conhecimento. Quando deixamos a mente aberta, minimizamos a chance de autossabotagem. Vemos que existem diversas culturas e que elas podem conviver e agregar conhecimentos. Um exemplo de autossabotagem pode aparecer no corredor, que ao ver a sua viagem tomando forma e treinando direitinho, pode se achar um super-herói invencível. E aí podem acontecer os erros. Portanto, tenha em mente que a gente está sempre aprendendo e, com isso, se tornando mais apto para as situações que aparecem. Em Matrix, Neo recebeu um treinamento onde ele precisou se desprender de tudo o que achava que sabia. Com isso, ele viu que era possível fazer coisas que ele jamais tinha imaginado. Isso também me lembrou de Alice, quando o pai dela fala: a única forma de chegar ao impossível é acreditar que é possível. O planejamento de uma viagem para correr também se encaixa aqui. Quantas vezes você se auto-sabotou e achou que não conseguiria realizar aquela super viagem para correr? No entanto, com o planejamento, você conseguiu ou você vai conseguir. Pode não ser amanhã, mas vai. Pode demorar um pouco de tempo, mas vai. Pense que o tempo vai passar do mesmo jeito. Então, começando agora, em breve a sua viagem chegará. Lembra da frase da Alice que eu falei anteriormente? Outro ponto de como acordar de Matrix e sair do País das Maravilhas é: tenha coragem. Alice enfrentou o Jaguardarte. Neo tomou a pílula vermelha. O corredor que planeja sua viagem busca sair da sua zona de conforto para ter experiências incríveis com a corrida. É preciso ter muita coragem para deixar o que estamos acostumados e partir em direção a uma situação desconhecida. Portanto, se você não está satisfeito, não está satisfeita com a situação que está vivendo, vai precisar de coragem para mudar. Aliás, o segredo da liberdade é a coragem. Um outro trecho do filme mostra isso. Quando Morfeu leva Neo para conhecer o oráculo, ele mostra em qual porta Neo deve entrar para encontrar o oráculo. No entanto, ele avisa que
pode indicar qual é a porta, mas abri-la é uma decisão que só Neil deveria tomar, estando preparado para arcar com as possíveis consequências. Quantas vezes deixamos de abrir a porta por medo das possíveis consequências? Seja correr fora do país, seja planejar sua viagem dos sonhos, seja para qualquer coisa na vida. Por isso, deixo essa reflexão justamente no final do ano, momento em que a maioria das pessoas faz a sua revisão de vida e planos para o ano seguinte. Olha a Matrix aí de novo. Bastante coisa, né? O que achou disso tudo? Já tinha pensado sobre isso? Já tinha visto essas relações? Você realiza coisas de que gosta ou segue a manada? Compartilhe suas impressões e vamos continuar esse assunto. Escreva aqui nos comentários. Hoje eu fico por aqui, mas se você gostou desse podcast, compartilhe. E como este é o último episódio do podcast Viajar Correndo de 2021, já aproveito para desejar um 2022 de muitas experiências sensacionais e de muitas descobertas. Vamos dar um tempo de descanso por aqui, mas voltamos em 2022 com mais episódios do podcast Viajar Correndo relacionados à viagem, à corrida ou os dois. Um super beijo e até a próxima!